A gente está começando esse mês de maio hoje e a gente está com grande expectativa para tudo que o Senhor vai fazer nesse mês. O pastor Hélio tem falado isso, né? Vai ser um mês de notícias maravilhosas. Nós queremos declarar aí surpresas do alto, viradas de chave e surpresas da parte do nosso Pai, porque Ele é um bom Pai que sabe dar boas coisas aos filhos, amém? E a gente, começando aí o mês, aí hoje quando eu acordei, né, fui lá e peguei o celular, fui olhar, aí a Elielza, cadê ela? Tinha postado lá, vou começar a ler Provérbios. Eu lembrei, hoje é dia 1º, vou começar a ler também. Antes disso, eu quero que você abra, eu abri 1 Coríntios, segura o dedo lá e vai lá em Provérbios 1, que eu quero ler com vocês, eu botei aqui na tela. É sempre bom, né, no início de cada mês a gente... No início de cada mês a gente lê o livro de Provérbios, porque tem aí os dias, 31 dias, 31 provérbios, e a gente pode acompanhar esse livro que é de sabedoria. Nessa noite nós vamos falar, já apareceu o tema aí, né? Sabedoria e fervor. Então, ao ler Provérbios 1, hoje, no último versículo, por isso que a gente tem que ler com muita atenção, porque ali no último versículo isso me saltou aos olhos, Provérbios 1, 33. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. O que mais nós queremos? Queremos isso, ouvir o nosso Deus, para que a gente possa andar seguro, tranquilo e sem temer o mal. Sabemos que o mundo jaz no maligno, mas nós estamos no reino inabalável, onde não tememos más notícias, onde não tememos mal algum, porque o Senhor é o nosso Pai de amor e tem provido e feito tantas coisas maravilhosas, tantas coisas fez e sabemos que há muito mais. Essa palavra ecoa no nosso coração todos os dias. Mas a gente sabe, né, que a nossa expectativa, como já foi dito aqui no louvor, a nossa esperança tem que ser colocada em Deus. E Ele vai dizer qual é a nossa parte para que a gente possa experimentar nesse mês e em todos os meses que virão, o melhor dele, aquilo que ele tem preparado. Com Deus a gente sabe que é algo crescente. Estamos de glória em glória, de fé em fé, para a honra e glória dele. E o Espírito Santo tem nos conduzido a essa boa parte, a essa melhor parte. Mas a pergunta dessa noite que eu coloquei aqui é essa: temos nos aquietado para ouvir a direção dele? A gente sabe que a Bíblia diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. E a gente não precisa ficar incomodado com o silêncio. Muitas vezes a gente vive num mundo de tantas vozes, tanta agitação, tantas distrações, que às vezes, feche seus olhos aí. Espírito Santo, obrigada pela sua presença. Obrigada pelo teu poder atuando em nós nessa hora. Viu? Se a gente fica mais de 15 segundos, já fica, o que ela vai falar? Será que aconteceu alguma coisa? Será que ela esqueceu o que ia falar? Não. Isso é para a gente provar um pinguinho de como é bom a gente estar aquietado, quieto na presença do nosso Pai. Porque a gente sabe que uma das formas do Espírito Santo falar conosco é através do testemunho interior. E para a gente ouvir essa voz que está dentro de nós, a gente precisa se aquietar. E como eu falei, no mundo de tantas agitações não é fácil. A gente tem que fazer isso intencionalmente. Às vezes, durante o dia, você está ali naquela correria do seu trabalho, coisas para fazer, louça para lavar, filho para arrumar para o colégio. Aí você para e fala: Senhor, obrigada, Espírito Santo, porque você está comigo. Eu não estou sozinha. E tenha certeza que Ele vai trazer algo no seu coração, um versículo, um louvor, algo que vai dar aquele ânimo, aquele gás ali para você continuar a fazer tudo o que você precisa no seu dia. E ontem a gente gravou uma live para amanhã, porque amanhã não teremos expediente aqui na igreja, então eu quero dizer que eu, Carlos e pastor Teixeira estivemos no amanhã e o amanhã é muito bom. Então, ao meio-dia, você não pode perder a live de oração, porque foi algo diferente, uma quietude, mas que Deus falou tão fortemente ao nosso coração e tem recados do céu.
céu, que foram derramados, foram ali declarados por cada um de nós. Não perca a live de oração amanhã, meio-dia. Você que vai trabalhar, fica ligado lá. Você que não vai, dorme um pouquinho até mais tarde. Mas ao meio-dia, você esteja lá, porque o amanhã tá bom demais. Não perca. E a gente sabe que esse ano, né, a nossa palavra aí profética é 2025, ano de encontrar o seu lugar secreto. E a gente já está em maio, 4 meses já se passaram. Como eu sempre digo, o tempo está voando. Mas se você ainda não encontrou, não é difícil encontrar o seu lugar secreto. É só você chegar na sua casa, ir lá para o seu quarto ou o lugar que você estiver e falar: Deus, eu estou aqui, fala comigo. E fazer essa parte de se aquietar. E Ele vai falar, porque Ele é um bom Pai. Se você já encontrou, glória a Deus. Se você não encontrou, a gente também não está julgando ninguém aqui, que a gente não é apto. Só temos um juiz, que é Jesus. Mas a gente quer incentivar que essa busca seja diária. Porque desse lugar secreto, dessa palavra, o Senhor já está vendo muitos anos à frente de cada um de nós. E essa palavra do lugar secreto está determinando os anos que estão por vir. Porque o Senhor quer revelar coisas aos seus filhos, coisas que estão por vir, para que a gente ore, para que a gente se derrame ali no nosso lugar secreto e possa desfrutar da sabedoria e do fervor que Ele tem para nos manter firmes até o fim. Como o pastor Teixeira leu, nós sabemos que Ele virá e não tardará. E esse é o tempo da igreja ficar firme, firmada, estabelecida na rocha eterna, que é a palavra de Deus. E a gente tem buscado, né, todos os dias, cada um de nós, em meio a tudo que precisamos fazer, a nossa prioridade precisa ser essa busca, esse encontro pessoal com Jesus, onde Ele vai nos dar uma palavra, onde Ele vai pedir para ficarmos atentos em situações, onde Ele vai revelar, como eu falei, coisas que estão por vir. Porque não é de um dia para o outro que a gente acorda, e aí você acordou um dia, você dormiu normal, hoje vou dormir, amanhã você acorda e fala: uau, hoje eu estou super espiritual, os dons estão ativados, eu tive um sonho, tive uma visão, orei, a pessoa foi curada. Não, é algo que precisa ser construído. O Senhor quer derramar, está disponível, mas Ele precisa de corações puros, que estejam dispostos a pagar o preço. O preço que a gente não podia pagar, Ele pagou, e foi preço de sangue. Mas existe uma parte, um comprometimento diário que é nosso, e a gente precisa fazer a nossa parte. E assim nós vamos ser alimentados pelo Espírito Santo, e isso vai gerar frutos para alimentar outras pessoas. Então, no mês de maio, eu creio que é um mês de um pouco mais, pois há muito mais. Não importa o tempo que você já esteja aí disponibilizando para o Senhor, né, rendendo a Ele, sempre podemos um pouco mais. Podemos orar um pouco mais, podemos ser um pouco mais parecidos com Jesus, podemos interceder um pouco mais, jejuar um pouco mais, e disso, né, a palavra diz: ser fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Então, que você se desafie nesse mês, assim como eu falei, leia lá Provérbios todos os dias, esteja aí atento às direções do Senhor e fale: Senhor, o que eu posso acrescentar na minha vida devocional? O que eu posso acrescentar no nosso relacionamento? Relacionamentos que nós temos uns com os outros, a gente sempre quer melhorar, sempre quer fazer algo mais. E que seja assim também com o Senhor. Senhor, o que eu posso fazer um pouco mais nesse mês de maio para chegar nesse muito mais que já está pronto? O Senhor precisa de corações sinceros, que o busque de todo coração e se renda de verdade. Amém? Agora sim, 1 Coríntios 2, versículos 9 e 10. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E nós sabemos que isso está baseado em um texto do Antigo Testamento, mas na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo acrescentou: mas, ou seja, nem olho viu, nem ouvido ouviu, mas Deus nos revelou pelo Espírito.
porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ou seja, nós que estamos na nova e eterna aliança, nós podemos experimentar de mais e mais conhecimento revelado, porque o Espírito já foi derramado, nós já temos acesso a esse Espírito todos os dias dentro de nós, e Ele nos revela aquilo que precisamos saber. O Espírito Santo é aquele que nos revela o que precisamos saber todos os dias. E como a gente pode fazer para avançar nesse conhecimento de Deus? Qual é a fórmula? Qual é o grande pulo do gato? Na verdade, não há mistério, porque o Senhor já nos revelou, como a gente acabou de ver pelo Espírito, e tem revelado individualmente estratégias para cada um de nós. E eu creio que é isso aí, buscando a sabedoria e mantendo o fervor do Espírito. Daqui a pouquinho eu vou ler os textos da onde eu tirei essas duas palavras que, quando eu estava lendo, na verdade estava na live de oração, e eu li desses textos e aquelas duas palavras saltaram ali no meu espírito, e eu entendi que era para essa mensagem de hoje. Porque essa sabedoria e o fervor representam a palavra e o Espírito. Essa química perfeita. O Senhor é um Deus perfeito, um Deus de amor. Já deixou tudo preparado. Quando Jesus foi, Ele falou, eu vou voltar, mas eu vou deixar o meu Espírito, para que vocês não fiquem desamparados, para que vocês não passem situações desnecessárias. E nós podemos viver o melhor de Deus, sim. Nós temos esse direito. Então, mesma forma como o pastor Teixeira orou aqui no início, se você está aí, está acontecendo alguma situação que não está bem, se levante em ousadia e intrepidez nessa noite. Fale, ei, eu não preciso viver essa miséria, essa situação de doença, esse fracasso, porque o meu Jesus foi até aquela cruz, morreu e ressuscitou. E nós temos direito a essa vitória, podemos desfrutar. Sabe, tantas vezes nós vemos, né? Pessoas que querem, eu quero defender essa causa porque eu não acho isso justo. Nós temos uma causa, e eu vou te dar uma notícia ainda melhor. Essa causa já está vencida. Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Só que existem muitas pessoas que ainda não estão com esse documento aí que garante essa herança. E é meu dever e seu dever colocar essa verdade proclamada para fora dessas quatro paredes, para que todos saibam e vejam e creiam que há um Senhor, e o nome dele é Jesus Cristo. Aleluia! Então, abra agora a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 11, para a gente falar um pouquinho aí sobre essa sabedoria e o fervor. Coloquei aí na tela também. Esse foi um texto que eu li na live de ontem. Eu lembrei de um louvor que falava desse versículo, e aí fui ali procurar e falei, uau! Vamos lá. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos ler juntos essa parte que está grifada? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Aleluia. É isso, Deus Criador. O Deus que não pediu a opinião de ninguém. Como é que eu crio o mundo? Eu faço assim, eu faço assado? Não. Ele disse, haja luz e houve luz. Ele criou os céus, a terra, os mares. Ele planejou um plano perfeito.
Ele executou o plano perfeito através de Jesus Cristo. E Ele nos enviou o seu Espírito. O Deus Criador, o Deus Criativo. Esse Deus habita dentro de mim e de você. Aqueles que já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, que são cheios do Espírito, podem desfrutar no dia a dia dessa presença, desse maravilhoso Deus, que não tem que dar satisfação a ninguém, não pediu conselho a ninguém. É tudo dele, por meio dele e para ele. Glórias a Deus por isso. Não precisamos buscar fora aquilo que está dentro de nós. E a gente tem visto um tempo de muita agitação, são muitas opiniões, muitos cursos, muitas palavras. E quando eu digo palavra, pregações da palavra de Deus são muito importantes para que a gente ouça, claro, porque nos edificam, mas a fonte de todas as coisas está instalada em nós. E nós não podemos ficar buscando atalhos. Se está dentro de nós, está mais perto, não está nem perto, é dentro. Mais perto é impossível. Está em nós. Nós temos que ir diariamente, direto à fonte da sabedoria, a fonte daquele que criou todas as coisas. E aquilo que eu falei no início, aquietar para ouvir. Porque às vezes até no nosso momento de oração, até a gente aquietar, a gente fica, mas isso, Deus tem que falar isso, não. Aquietar para ouvir, porque o Deus poderoso, através do seu Espírito Santo em nós, está comunicando em todo tempo. E é algo que precisamos fazer para que a gente possa desfrutar dessa sabedoria instalada dentro de nós. A gente está aqui nessa noite, feriado, podia falar, hoje é feriado, vou ficar em casa, curtindo. Mas eu creio, cada um que está aqui veio porque tem fome e sede de Deus. Porque sabe que não estamos aqui para ficar falando dos nossos problemas, murmurando, questionando Deus. Por que Deus? Não. A gente está aqui porque existe um Deus poderoso que criou os céus e a terra. E Ele é digno. Ele enviou o seu Filho Jesus. E Jesus é digno do nosso louvor, da nossa adoração, de todo sacrifício humano que a gente possa fazer. E isso não chega nem perto daquilo que Ele fez por nós. Nós não temos nem palavras para agradecer esse Deus tão poderoso, tão maravilhoso, por ter feito isso, mas nós temos uma vida para render no altar do Senhor, para que a gente possa ser esses que encontramos um tesouro e queremos proclamar ao mundo que há um Deus poderoso, há solução para a humanidade e não tem outro nome a não ser Jesus Cristo. Esse é o nome, esse é o poder. Senhor, obrigada. É um privilégio estar aqui nessa noite podendo falar daquilo que realmente importa. Não são palavras vãs, porque quando nós estamos aqui lendo a palavra, é o poder dele fluindo. Existe um poder, o Espírito Santo está nesse lugar e ele está contemplando cada coração. E aquele que veio buscar alimento vai sair daqui saciado nessa noite, em nome de Jesus. Porque ele é a fonte da sabedoria. É tão bom, quando a gente vai conversar com alguém e aquela pessoa tem uma sabedoria, não uma sabedoria humana porque ela estudou. Isso é bom também quando a gente está precisando de algum conselho, Poxa, essa pessoa entende, é especialista nisso. Mas existe uma sabedoria que é a sabedoria de Deus. Que a pessoa fala e você fica, uau! E isso tem a ver com busca, tem a ver com fome e sede, tem a ver com comunhão plena com o Espírito Santo, que nos revela todas as coisas. Eu quero ser essa pessoa sábia, que quando abre a boca fala, e o mundo é tão bom para nós que estamos aqui, já conhecemos, e precisamos de conselhos também, mas existe um povo lá fora, perdido, adorando a falsos deuses, a ídolos caídos, mortos. E nós precisamos pegar essa sabedoria, essa fonte de sabedoria, e poder abrir a nossa boca e dar um conselho que é a palavra de Deus e vai transformar aquela situação. Foi assim com as nossas vidas. Creio que cada um de nós, se você não nasceu em um lar onde a palavra era pregada e anunciada, foi alguém que orou por você, que deu uma palavra que você falou, uau, isso mexeu comigo, isso transformou dentro de mim. E a gente precisa, é a nossa missão, igreja.
fazer isso por outras pessoas, e que seja assim. Nesse mês de maio, eu creio, um mês de abundante salvação, uma onda de salvação na nossa cidade. Não estamos olhando para aquilo que estamos vendo, estamos crendo em um grande mover de Deus, porque há joelhos dobrados, há pessoas clamando e orando por salvação, e não há oração que não seja respondida, porque o nosso Deus está atento, e nós estamos atentos, Pai, àquilo que o Senhor tem nos pedido. Então, essa fonte de sabedoria insondável está disponível. Nós precisamos dessa sabedoria no nosso dia a dia. E a outra palavra que eu botei no título é o fervor. Abra lá em Romanos 12, 9, 14. Na verdade, está na mesma página, só você, ou na página ao lado. 12, a partir do verso 9. O apóstolo Paulo, falando aí, né, primeiro sobre, como nós lemos, a sabedoria e os desígnios divino. E aí ele fala ali que a gente não tem que conformar, né, não nos conformarmos com aquilo que nós estamos vendo no mundo, mas renovar a nossa mente. E depois ele fala sobre os dons espirituais. Depois você lê todo o 12, mas eu quero ler a partir do 9. Na minha Bíblia tem um subtítulo aqui, as virtudes recomendadas, e é forte, porque começa assim. Eu fiquei pensando, o amor seja sem hipocrisia. Você tem que ser sem hipocrisia, porque pode ter um amor que tenha hipocrisia. Uau! Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito. Isso saltou aos meus olhos. Servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Uau! É possível naturalmente? Não. Glória a Deus. Que temos o Espírito Santo que nos capacita. E se está escrito na palavra, é possível. E sobre essa parte do amor, Senhor, tenho orado, Senhor, derrama o teu amor no meu coração, o teu amor que é perfeito, para que com esse amor eu possa amar as pessoas. Porque ali no final diz para a gente orar até por aqueles que nos perseguem, e a gente sabe que isso não é fácil. Mas se o Senhor mandou, é porque há bênção, há algo reservado, porque sabemos que não podemos ter nada em comum com o diabo. Ele não pode ter isso aqui do nosso coração, e ele não tem. Porque temos sido aperfeiçoados no amor, no dia a dia, e isso envolve relacionamentos, envolve tantas coisas, e a maior beleza da Igreja de Cristo é também o maior desafio. Somos todos diferentes uns dos outros. Temos níveis espirituais diferentes, histórias diferentes, homens, mulheres, crianças, idosos, mas essa é a Igreja de Cristo. Membros de um só corpo. Ele quis assim. E não vai ser eu nem você que vai dizer que não é bom. Porque é bom. Tudo que Deus faz é perfeito. Aleluia. Então, indo aí para o ponto dessa noite, já falamos da sabedoria e agora do fervor. Essa questão do fervor do Espírito mexeu comigo, porque tantas vezes, né, a gente conversa com algumas pessoas e vê que há ali uma apatia, algo que não está muito alinhado com o que a palavra diz. Isso tem a ver realmente, as situações estão apertando, as opressões estão aumentando nesse mundo, mas, como diz o apóstolo Paulo, não somos desse mundo. Não precisamos nos amoldar ao padrão desse mundo. Temos que ser fervorosos de espírito. Mas não é como eu falei de um dia para o outro, hoje eu vou ser fervorosa de espírito. Bora! Não, não é. Isso também vem com a comunhão,
com aquele que é o fogo de Deus, o Espírito Santo, o dunamis, o poder. E se a gente não tiver comunhão diária com Ele, vamos ser aqueles crentes que andam por aí. Ah, mas aconteceu isso. Aí eu fico pensando, se eu não fosse cristã, crente, eu não ia querer que alguém mais ou menos falasse comigo, não. A pessoa que falou, né, uma das pessoas que falou de Jesus para nós era alguém vibrante, alguém que tinha a palavra no coração e acreditava. Quando nós temos certeza, convicção, e nós temos, amém? Isso gera esse fervor do nosso espírito de falar, ei, Deus é real. Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua. Eu já vi Deus curar, eu já vi Deus levantar pessoas que estavam desanimadas. Esse é o meu Deus. O mundo não quer cristãos que falem que, eu vou à igreja, porque é uma das opções. Não é uma das opções. É a verdade, é a única verdade. E o mundo não sabe disso. Para nós, muitas vezes a gente está aqui dentro, a gente até se acostuma com esse ambiente. Eu sei, Deus é bom, Deus cura. Glória a Deus por isso. Nós vemos cura, nós vemos milagres e veremos ainda muito mais, porque eu creio no mês de maio um derramar tremendo do Espírito Santo. Nas nossas casas, nas nossas reuniões, eu creio. Nossas férias. Mas é isso, porque muitas vezes a gente conversa com pessoas que parece, eu vou à igreja, é como se fosse assim, eu podia ir ali, eu podia ir aqui, mas eu vou à igreja. Não. Nós não vamos à igreja. Nós adoramos ao único e Deus verdadeiro, aquele que não nos amou de palavras, mas nos amou em ação, enviando seu Filho para morrer por amor a cada um de nós. E esse fervor do nosso espírito vem pela comunhão com o Espírito Santo. Isso nos faz fortes, nos fortalece. Eu quero ser aquela pessoa que olha e fala, nossa, incentivou, sabe? Estava ali desanimado. Isso não tem nada a ver, mas eu sou mais tímido, eu sou mais quieto. Não tem a ver com isso, porque é algo que vem de dentro. Quando você fala a palavra, pum, é uma flecha que vai direto naquela situação e traz transformação. Glória a Deus, que não depende de personalidade, de estilo, de jeito de falar, mas depende de estar em comunhão com o Espírito que já foi derramado. E é meu e seu direito, como filhos amados de Deus, usufruir dessa presença maravilhosa. E sobre isso eu peguei o texto Filipenses 3:13. Eu vejo o apóstolo Paulo nessa convicção, nesse espírito fervoroso, e ele diz assim, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. A nossa nova vida não tem que ter um resquício do que era a nossa vida antiga sem Jesus. Não tem que ter palavras, não tem que ter ações, não tem que ter saudades do passado, não. Nós lembramos com alegria de momentos, mas o melhor de Deus é hoje. Hoje é o dia de salvação. Hoje é o dia que o Senhor tem maná fresco do céu para revelar para o meu e para o seu coração. Deus, quando Ele se apresenta a Moisés, Ele diz, eu sou. Ele não era, Ele não vai ser, Ele é. E Jesus é aquele que era, que há, que era, que é e que há de vir. Ou seja, o Deus preenche tudo. Tinha colocado mais no final, mas é isso. Jesus é tudo em todos. Ele completa, não há espaço para mais nada quando entendemos quem é Jesus. E para entendermos e crescermos no conhecimento revelado, quem é Jesus, o Espírito Santo vai nos guiar a toda verdade. A sabedoria e o fervor se complementam na vida do Filho de Deus. Nós temos que ter a palavra instalada no nosso coração, por isso precisamos ler, meditar, deixar que o Espírito nos fale, discernir ali o que Ele está falando para aquela situação, para aquele momento, e ter esse fervor de Espírito. Senhor, que a gente seja esse, sabe, com esse fogo queimando no coração,
porque existe um Espírito que nos consome de amor pelo nosso amado Jesus, e que seja assim todos os dias. E se você está aqui e você está olhando e falando, mas não estou bem assim, não fique preocupado. O Espírito Santo é paciente. O Espírito Santo ama um coração ensinável, e Ele quer nos ensinar a chegar a esse nível de cristãos maduros, para que a gente possa dar muitos frutos, para que outros possam experimentar desse Deus tão maravilhoso, que nos enviou o seu Filho. Não tem como ler, ouvir, meditar e falar da palavra de Deus sem aquilo começar a esquentar dentro de você. Eu dei aula já na Atos, né? Minha matéria da Atos do 2º ano terminou. A Atos é a nossa escola cristã e de maturidade, que temos todas as segundas-feiras. E às vezes assim, a gente está cansado, né? O dia todo trabalhando, muita coisa na cabeça. Aí eu preparava a aula, quando eu vou dar aula, eu começo a falar, cara, aquilo vai enchendo o meu coração, é tão bom. Porque a palavra é isso, é o poder, não é uma palavra, aconteceu lá e acabou. Não, é vivo, é real, porque não é a palavra apenas. Temos o Espírito, a sabedoria e o fervor que vem do Espírito. E isso começa a esquentar. Eu já estou aqui morrendo de calor. Esquentando, porque é esse fervor do Espírito. E como é bom. E quando a gente acorda, a gente vai acordar ali, cada um tem seu jeito. Um acorda mais animado, um é mais devagar. Mas você fala, Espírito Santo, como meu marido adora falar, o que faremos juntos hoje, amigo Espírito Santo? Ele fala isso todo dia. E é isso, temos muita coisa para fazer. É tempo da gente, talvez, muitas coisas que estamos esperando, e a gente crê que vai se cumprir, mas há um tempo e um modo para todas as coisas. Mas que tal perguntar para ele, enquanto ainda não chegou o que eu estou esperando, o que nós podemos fazer? Podemos fazer muitas coisas pequenas que não são pequenas no mundo do Espírito, e coisas grandes. Muitas delas não vão ser vistas, ninguém vai saber, não vai aparecer em nenhum telejornal, mas há anjos anotando. O Espírito contigo, o diário da nossa vida ali. O que Juliana fez hoje? Juliana acordou, falou isso. Deu um sorriso, e esse um pouco mais de maio é isso que eu posso fazer. Se eu acordo e passo para alguém e falo, oi, bom dia. Legal, a gente dá bom dia, dá um sorriso, um pouco mais. Bom dia, tudo bem? Jesus te ama. Mas Jesus te ama. Jesus é o nome. Quando você fala Jesus, já foi o poder, e o amor foi junto. Um pouco mais, vamos ficar com essa tarefa no nosso coração de maio. Um pouco mais, porque há muito mais. E nós vamos de glória em glória, de fé em fé, para tudo aquilo que Deus tem para nós. Isso tudo porque nós dependemos dele para todas as coisas. E existe uma cruz. O pastor Teixeira falou da cruz também, de colocar tudo lá na cruz, e é isso. Existe uma cruz que nos lembra da obra perfeita, suficiente para a salvação de todo aquele que crê. A gente teve um culto, acho que na quinta-feira tem umas 3 semanas, né, que a gente orou, e aí Deus me trouxe uma imagem, eu até comentei na aula da Atos isso também, a imagem do terremoto que teve no Haiti, há 10 anos atrás, e tinha uma igreja católica, que foi totalmente destruída, mas a cruz, a imagem da cruz ficou intacta. E naquele dia, Deus ministrou o meu coração aqui para orar, falando, existe uma cruz. Ao redor parece que está tudo, né? Muitas situações está tudo ali meio estranho, meio destruído, mas se existe uma cruz, nós podemos nos alegrar, porque cruz aponta para a salvação, e da cruz Jesus foi para o trono, e nós estamos assentados em lugares celestiais com Ele, estamos assentados em lugares celestiais, por isso é a alegria perfeita, é aquilo que o Espírito comunica ao nosso espírito. Existe um poder que está agindo aqui, desde o início desse encontro, trazendo revelação, conhecimento, trazendo talvez só Deus sabe o que passa no coração de cada um aqui. Nunca, nenhum de nós vai poder ter esse poder, mas Deus tem.
E Ele sabe exatamente como você chegou aqui. Mas eu posso dizer com toda certeza que você não vai sair daqui da mesma forma como você entrou. Porque quando nos expomos à palavra, é a mesma forma como nós nos expomos ao sol. Nós ficamos ali coradinhos, nós saímos diferente. Talvez no natural não vai mudar nada, tá, gente? Às vezes até muda. Que a alegria do Senhor é a nossa força. E eu creio que vai melhorando a gente a cada ano, em nome de Jesus, amém. E a gente tem esse Jesus maravilhoso. Jesus é o nosso Rei vivo, que reina eternamente e é tudo em todos. Amém? E aí eu coloquei, para finalizar aí, 3 pontos, né? 3 tarefas diárias. Já falamos aí que o mês de maio é um mês de grande expectativa do nosso coração. 3 pontos para a gente poder praticar. Primeiro, aquietar para ouvir. Não precisamos temer o silêncio. Não tememos nada, não é o silêncio que vai nos atemorizar. Porque Deus fala no silêncio. Deus fala em todo lugar, mas Ele quer revelar coisas. E esse mundo está muito agitado. Precisamos parar para ouvir. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo, devemos nos alimentar da palavra para receber essa sabedoria. E a prática 3, devemos ter comunhão com o Espírito Santo para manter o fervor. Eu não comentei, mas a primeira coisa que me vem quando fala essa palavra, fervor, é uma água ali do café, né? A gente gosta de tomar café, tem sempre uma aguinha esquentando. E é aquilo, fervor é aquilo. É uma água borbulhante que está em movimento e é quente e é bom porque vai gerar boas coisas. O fervor é o próprio Deus em movimento em nós. Sejamos fervorosos de espírito. Amém? Quero, para a gente finalizar, fazer uma declaração. Voltando aqui, peraí, vocês não lerem antes. Porque é muito importante, nessa questão da oração, da gente se alimentar da palavra, da gente ter comunhão com o Espírito, nós não mantermos as nossas bocas fechadas. Nós temos uma voz. Deus nos criou com uma voz. E assim como João Batista foi a voz que clamava no deserto pela vinda do Senhor, o Antônio falou já aqui hoje, nós somos essa voz profética que anuncia o retorno de Jesus. Por isso, quando estamos orando, estamos aqui concordando, abra sua boca. Não fique, mas eu não sei orar, vou falar alto, vão olhar para mim. Aqui é a casa do Pai. Na casa do Pai não há motivo de vergonha, de se esconder. Somos livres para viver o que Ele tem. Então abra sua boca, declare. Vamos trazer à realidade aquilo que não é, pelo poder da palavra na nossa boca, com crença no nosso coração. É possível. Se preparem. Maio é o mês de um pouco mais para o muito mais de tudo aquilo que o Senhor tem reservado. Eu creio em milagres, eu creio em onda de salvação, eu creio no poder do Espírito varrendo a nossa cidade. Vamos abrir nossas bocas e vamos também nos certificar que o nosso discurso está alinhado com as nossas atitudes. Mas não se preocupem, para tudo isso temos o Espírito Santo. E o resumo de tudo isso tudo é dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Vamos, fique de pé, por favor, vamos declarar. Depois disso eu vou orar também, mas vamos declarar juntos e vocês vão concordar comigo. Vamos fazer essa declaração de comprometimento de tudo que ouvimos hoje aqui. Amém? Senhor, temos fome e sede da Tua palavra. Queremos ir um pouco mais fundo no Seu conhecimento revelado. Cremos que maio é um mês de avanço e nos comprometemos a fazer a nossa parte para recebermos sabedoria e mantermos o fervor em nosso espírito, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, aplauda, Ele é digno.